A pergunta que vou responder hoje é de uma pessoa que pratica corrida e ela quer saber quais são os suplementos esportivos mais adequados para quem corre, uma vez que os suplementos nutricionais eles variam de acordo com o tipo de atividade esportiva. Vamos lá, em primeiro lugar, antes de se falar em suplemento, a gente fala em gerenciamento do estresse, sono, alimentação e o treinamento adequado. Então, ter uma planilha de treino adequado às suas necessidades, às suas capacidades, com um planejamento de curto, médio e longo prazo para atingir os seus objetivos é fundamental. Isso deve ser feito com um profissional de educação física. A alimentação, de uma forma geral, uma alimentação rica em minerais, rica em vitaminas, frutas, hortaliças, leguminosas, proteínas magras, óleos de insaturados, óleo do azeite, óleo da linhaça, o óleo do coco, o carboidrato complexo, óbvio, o inhame, a batata doce, o arroz integral, os grãos, todos eles são fundamentais para que haja um bom estado nutricional. De nada adianta tentar compensar com um suplemento o que não está sendo obtido com um estilo saudável de vida. Eu não durmo bem, estou cansado, quero um suplemento que me dê gás. Eu não como bem, não como hortaliças, não como frutas, então me dá uma vitamina completa. Então não é interessante pensar dessa forma. Então arrumar a casa, o alicerce primeiro antes de pensar no suplemento. Uma vez que isso foi bem feito, o treinamento está com uma bela planilha, a alimentação está bem feita e o gerenciamento do estresse também e o sono, o descanso bem organizados, a gente vem falar dos suplementos. Bom, vamos falar de primeira linha de suplemento de corrida. Suplemento para atletas de corrida, e eu vou falar aqui corridas de média e longa distância, porque as corridas de sprint, as corridas de curta distância, elas obedecem uma outra linha e não creio que essa tenha sido a pergunta do leitor. As corridas de curta distância são corridas de explosão muscular e que praticamente não utilizam oxigênio. Então, o tipo de suplementação para esses tipos de corrida entra numa linha completamente diferente. Primeiro lugar, a reposição eletrolítica, ou seja, de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, são a reposição eletrolítica e a reposição de carboidrato, através de isotônicos, gel de carboidrato, repositores, que existem vários no mercado. Talvez a gente possa considerar isso como primeira linha de reposição. Então, a reposição de sódio, de outros eletrólitos, de carboidrato. Nem sempre a reposição dos eletrólitos é suficiente para atender a demanda. Existem duas coisas interessantes a se falar nesse ponto. Uma é que a perda de sódio varia de pessoa a pessoa, a composição do suor é diferente, a quantidade de sudorese, a quantidade de suor que é produzido entre cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm um metabolismo mais aquecido, suam mais, outras têm um metabolismo mais retraído, suam menos. Tem pessoas que perdem 500, 600 miligramas de sódio em uma hora de corrida e tem pessoas que perdem 1,5 grama de sódio em uma hora de corrida. Nem sempre é possível, através de um sachê de carboidrato com sódio ou mesmo de um repositor eletrolítico, fazer a reposição desse sódio todo. O risco, e aí é a segunda coisa que gostaria de falar, o risco de permanecer numa corrida com uma sudorese elevada, perdendo muito sódio e repondo apenas água, é diluir o sódio que está dentro do sangue. Então a gente tem uma concentração de sódio equilibrada. À medida que você vai não repondo sódio, perdendo uma quantidade de sódio grande e bebendo só água, o sódio dentro do sangue vai se diluindo. A diluição do sódio pode levar a câimbras e em fadiga, queda de performance e em casos mais graves, até convulsão. Então, durante muito tempo se preconizou a reposição de água em 500 ml por hora, 600 ml por hora, 1 litro por hora, beber água em abundância, e hoje já se revê isso, porque eventualmente é melhor beber menos água e manter o sódio controlado dentro da concentração do sangue do que fazer uma ingestão muito grande de água e acabar com o que se chama cientificamente de hiponatremia dilucional, ou seja, ficar com baixo sódio no sangue porque o sangue está diluído na água. É importante também fazer esse tipo de acompanhamento, principalmente para quem corre meia maratona, triatlon, com um profissional nutrição esportiva, com um profissional de nutrição, com um profissional médico, medicina esportiva, para que haja um balanceamento também do sódio.
Uma pessoa que começa uma prova de longa distância com sódio já baixo no sangue não vai ter o mesmo aproveitamento de uma pessoa que começa com sódio no ponto certo, né? O sódio fica ali entre 135 e 145 no sangue. Tem pessoas que começam uma maratona com 137, 138. Obviamente ela vai ficar muito mais perto do limite inferior. Bom, terminando aí a primeira linha, né? A reposição dos eletrólitos, do sódio. Então, só complementando aqui, quando a reposição do gel não é suficiente, do isotônico, existem comprimidos de sódio e potássio que são administrados, são mastigáveis normalmente e podem ser feitos ao longo de corridas longas, a cada 1 hora de corrida. Essa necessidade deve ser estabelecida por um profissional de nutrição. Não aconselho aos atletas e nem aos atletas amadores, que a maioria hoje a gente tem muito advogado, médico, engenheiro, pessoas das mais diversas atividades, fazendo uma quantidade de atividade física muito intensa, sem um acompanhamento. Então é interessante, se você começa a fazer uma atividade física mais intensa, ter um acompanhamento. Então esses comprimidos de eletrólitos devem ser feitos por orientação. Terminando esses suplementos de linha, né, reposição de carboidrato, reposição de sódio, potássio, né, de eletrólitos, reposição de água, a gente vem para outros suplementos e dentre eles eu vou destacar 2. O HMB cálcico é uma sigla para hidroximetilbutirato, é um subproduto do metabolismo de um aminoácido, e o HMB tem uma proteção bastante interessante para a membrana do músculo. Então, ao longo dos treinamentos mais longos, existe um desgaste muito grande do músculo. Isso pode ser evidenciado quando se colhe o sangue de um atleta após a corrida, a quantidade de enzima muscular que é liberada pelo músculo, mostrando que o músculo se rompeu muito, aumenta. Então, essa CPK, a CPK muscular, que é uma enzima creatinofosfoquinase, daí o CPK, ela aumenta muito no sangue. Quando se utiliza o HMB, essa quantidade de enzima diminui bastante. Existem estudos mostrando justamente em atletas de corrida a utilização do HMB versus a não utilização do HMB e a diferença na liberação das enzimas musculares. Outra maneira de se evidenciar a eficiência do HMB é na percepção da dor pós-treino. Quando se faz um treino mais longo, normalmente 2 dias depois ou 3 dias depois, aparece uma dor mais intensa na musculatura. Com o uso do HMB, essa dor não acontece. Essa dor é proveniente de um processo inflamatório causado pela extrapolação, pelo extravasamento de algumas substâncias, a enzima e também hidroxiprolina. Acontece uma inflamação na musculatura e o uso do HMB mostra também com estudos a chamada DOMS, Delay Onset Muscle Soreness, ou dor muscular atrasada no pós-treino, de início tardio, né? Dor muscular de início tardio, ela ocorre com um grau muito menor. Então o HMB é interessante. O outro suplemento que tem sido bem estudado, principalmente em ciclismo, mas também em corrida, é a beta-alanina. A beta-alanina é um aminoácido produzido, um aminoácido que, em conjunto com um outro chamado histidina, produz uma substância chamada carnosina. Eu sei que é muito nome, não precisa decorar todos os nomes, é interessante só pegar o aspecto, a função, enfim, a chave. A beta-alanina, ela age como uma espécie de bombeiro ali no pH e na subida do lactato muscular. À medida que o exercício vai se prolongando, existe um aumento do nível de lactato intramuscular, e esse aumento do nível do lactato intramuscular, de forma indireta, expressa o quão próximo da fadiga muscular está. Existe um ponto que é chamado de OBLA, mas eu não vou nem falar sobre essa sigla, porque senão a gente vai ficar enchendo de nome técnico aqui, não é o objetivo do vídeo. Existe um ponto em que o lactato começa a subir e a capacidade de eliminar o lactato não é mais suficiente para impedir que esse lactato suba. Então o lactato vai subindo lentamente, isso em quem tem bom preparo físico. Em quem tem mau preparo físico, o lactato sobe muito rapidamente. Desculpa, eu botei a mão em frente ao meu rosto. O lactato vai subindo lentamente e chega um ponto, que é o tal do OBLA, em que normalmente o lactato já está em 4 microgramas e aquilo sobe muito rapidamente. Nesse ponto já a fadiga já está próxima. Isso é muito comum em torno de 30 km, 25 km, que é o chamado paredão. A beta-alanina é interessante porque a beta-alanina retarda, ela joga para a direita esse OBLA, ela retarda o limiar do lactato, porque ela age justamente tamponando essa acidez intramuscular. Bom, então, primeira linha,
reposição de carboidrato, líquido e eletrólitos. Pode ser feito por isotônico, gel, sachê de gel ou, em caso de necessidade, em comprimidos também. E de segunda linha existem vários, mas os dois que eu acho principais, beta-alanina e HMB. Jamais fazer suplementação sem consultar um profissional de nutrição. Esses vídeos não têm a intenção de substituir uma consulta médica ou uma consulta com um nutricionista. Então vá avaliar o seu perfil individual e obter do profissional as melhores indicações para o seu perfil e para a sua necessidade específica. Ok? Valeu!